Graça e paz, irmãos. É muito bom saber que você, depois de um dia de trabalho, de ocupações, de atividades, veio à casa do Senhor apresentar sua vida e outras famílias que também carecem do cuidado do Senhor. É tão bom saber desse compromisso que temos assumido com o nosso Deus, de buscarmos cada vez mais essa intimidade com esse Deus. E aí está o imperativo desse mês: santificai-vos. Um imperativo que desafia cada um de nós a sairmos da nossa zona de conforto, e durante todo o mês de outubro nós estaremos sendo desafiados a viver essa intimidade com Deus. Santificar é buscar uma vida de santidade. E é impressionante quando cito Pedro, percebo claramente como o apóstolo Pedro, ele tinha uma dedicação quase que exclusiva dentro dessa busca de agradar a Deus, buscando viver parecido com Jesus. A última vez que estive pregando aqui, nós conversamos a respeito de João, quando fomos afiados a viver a fraternidade, a comunhão, a alegria de estarmos juntos, e me fez voltar os olhos lá para o velho João, o chamado Boanerges, o filho do trovão, e ver como Deus é poderoso para transformar as nossas vidas em um novo homem, em um novo ser, em uma nova criatura, em instrumento nas mãos dele para abençoar. E aquele João, que desejou que a aldeia de samaritanos viesse fogo do céu e pudesse ser queimada com a maneira como eles trataram e receberam Jesus, ao final de contas não receberam Jesus. O mesmo João que desejou, quem sabe, junto com seu irmão Tiago, ocupar um espaço quando Jesus estivesse reinando no seu trono, um à sua direita, outro à sua esquerda. E aí percebemos claramente como Deus tem o poder de transformar vidas. E esse João estava desafiando a igreja, a nós, irmãos, a vivermos em fraternidade, em comunhão, a alegria de estarmos juntos. E hoje nós vamos conversar a respeito desse outro discípulo de Jesus, Pedro. E quando se fala Pedro, logo os nossos olhos voltam para onde? Para a cruz. Momento que antecedeu a crucificação de Jesus, lá está Pedro no alpendre, no terraço do sumo sacerdote, e por 3 vezes Pedro nega Jesus, quando foi confrontado que ele andava com Jesus, ele era um nazireu, ele tinha o sotaque de quem andava com Jesus, de quem vinha junto com Jesus, e Pedro por 3 vezes nega Jesus, e aí encontramos esse novo Pedro, agora transformado pelo confronto com Jesus, ali na beira do mar da Galileia, quando Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Jesus, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E aí encontramos esse outro Pedro, desafiando a nós, a você e a mim, a vivermos uma vida de intimidade com Deus. Santificação é estarmos separados, buscar uma vida que agrade o coração de Deus, é um processo. Então, desde cedo nós aprendemos que santificação é um processo constante, diário, que buscamos cada vez mais nos tornarmos parecidos com Jesus. E dentro do imperativo santificai-vos, nós vamos ler apenas o verso 15 da primeira carta, no capítulo 3. Se você está de posse de sua Bíblia, pode permanecer com ela aberta, porque nós vamos passear nos versos 13, 14, 15 e 16 do capítulo 3, dentro daquilo que Paulo desafia a nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, a vivermos cada vez mais buscando estarmos parecidos com Jesus, viver essa intimidade com Deus, que nos torne cada vez mais parecidos com Jesus, através da santificação. E o texto que estaremos lendo do início, diz assim, capítulo 3, verso 15, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados, para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Aí está o novo Pedro. Prazer, Pedro. O Pedro que eu lembrava era o Pedro que antecedeu a crucificação. O Pedro medroso. O Pedro que teve medo de subir com Jesus para a cruz também, em função de ser confrontado com aquele que seguia Jesus. Confirmar a sua relação com Jesus, mas diante da ameaça, ele disse: olha, nunca vi, está louca, você não está conhecendo direito, eu nunca estive com esse homem, não sei nem de que você está falando. Mas encontramos esse novo Pedro, transformado pelo poder do Evangelho, nos dando a certeza que a cada dia, Deus pode e deseja trabalhar em nossas vidas, para que cada vez mais nos tornemos parecidos com Jesus. E a primeira lição que eu aprendo dentro dessa declaração do apóstolo Pedro
é que andar na contramão dos valores do mundo é muito mais do que uma infração de trânsito. Creio que os irmãos sabem disso. É viver em comunhão com Deus, conforme a direção do Espírito Santo. Viver nessa contramão do mundo e de tudo aquilo que é normalidade. E hoje a gente vive uma normalidade tão absurda, em que aquilo que é normal, anteriormente era anormal. Anteriormente era algo, notícia de jornal. Hoje é a coisa mais natural do mundo. E a gente vive num tempo em que alguns valores normais e comuns passam a ser virtudes. Já percebeu isso? Me diga uma virtude sua: eu sou honesto. E desde quando honestidade é virtude? É o mínimo que se espera em alguém que está se comunicando, alguém que merece confiança. Me diga uma virtude sua: olha, eu sou fiel. Sou fiel à minha esposa, sou fiel ao meu esposo. E desde quando fidelidade é virtude na vida daquele que assumiu o compromisso diante de Deus, diante de um sacerdote, em preservar aquela relação até que a morte o separe? Mas a gente vive um mundo sem valor, um mundo com valores totalmente distorcidos da palavra de Deus, que a gente muitas vezes surpreende com aquele que tem um ato normal. Já percebeu isso? Se alguém acha uma carteira e devolve e procura o dono com os documentos e com dinheiro, no outro dia é uma capa de jornal. No outro dia está sendo entrevistado com o jornal local, porque aquele homem é um ET. É alguém que está fora da realidade, porque a normalidade seria devolver no máximo com os documentos e ainda ganhar uma gorjeta do proprietário, do dono daquela carteira e reter aquele valor que ali existia. Foi exatamente nessa condição que o Senhor nos convidou, para andarmos na contramão de tudo isso que o mundo identifica como normalidade. Tudo aquilo que o mundo identifica como algo comum. Todo mundo faz, todo mundo fala, todo mundo vai. E esse é o desafio que recai sobre cada um de nós, igreja de Jesus Cristo. Buscar cada vez mais nos tornarmos parecidos com Jesus. Lembro de uma experiência de um missionário, perdão os irmãos se eu não conheço os detalhes, mas conheço de maneira bem objetiva a lição que eu posso aprender com essa experiência desse missionário. Inclusive contei na nossa sala da EBD no domingo desse passado. Diz que o missionário recebeu a missão de alcançar uma tribo não alcançada. Um povo muito duro, muito rude, muito cruel, muito mesquinho. E aquele missionário percebeu que nos primeiros dias, na primeira oportunidade, não teve a condição de falar de Jesus. E ele começou a trabalhar com amor, em fazer o bem às pessoas. E ele tinha uma propriedade muito grande. E ele começou a plantar algumas árvores frutíferas, e nem bem as árvores começaram a produzir, começaram a estar maduros os frutos, aquela aldeia invadia o seu terreno e saqueava tudo aquilo, e ele ficava um tanto triste, decepcionado, mas logo chegava uma nova estação, ele encontrava sementes, plantava, e quando estava na expectativa de colher o resultado daquela propriedade, logo invadia a aldeia, os moradores daquela aldeia invadiam e saqueavam os frutos, antes mesmo deles amadurecerem. E aquele homem precisou ir até o chefe daquela aldeia. Eu disse: olha, o que vocês estão fazendo é algo impensável, porque esses frutos é para vocês, e vocês estão colhendo fruto que não vai servir para nada, nem para mim, nem para vocês. Esperem que os frutos amadureçam, e aí sim vocês vão se beneficiar com fruto maduro, e vão poder se deliciar daquilo que é para vocês. E com muita dificuldade, aquele chefe conseguiu convencer aquela aldeia. E sempre que as árvores produziam, aquela aldeia recebia as doações daquelas frutas. Mas aquele missionário precisou voltar para a sede. A junta não tinha condições de mantê-lo mais ali. Até que depois de algum tempo, aquela mesma junta teve condições e enviou um outro missionário. E aquele missionário começou a falar de Jesus. E o chefe daquela aldeia chamou aquele homem e disse: olha, você está falando de quem aqui? Jesus, alguém que amou, que faz o bem, que deseja o bem de cada um de nós. E aquele chefe da aldeia disse: olha, esse homem já morou aqui entre nós. Esse homem já esteve aqui na nossa aldeia. Esse homem já esteve conosco, já conviveu com a gente aqui. É exatamente assim que o mundo precisa ver em nós, irmãos. Valores, atitudes, comportamentos que possam glorificar o nome do Senhor. É exatamente isso que o mundo precisa ver em nós, nesse mundo sem valor, esse mundo sem ideais, esse mundo sem referenciais,
E é exatamente isso que Pedro nos convida a viver, essa intimidade com Deus, que nos torne cada vez mais parecidos com Jesus. O texto que li, na verdade os versos 13 e 14, só a parte A do verso 14, diz assim: ora, quem é que há de vos maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Percebe? Você está fazendo bem, você está sendo correto, mas você é incompreendido. Você é uma pessoa não quista. Você é uma pessoa que as pessoas não valorizam pelos seus valores, por aquilo que você pode identificar como sendo honestidade. E muitas vezes identifica isso como fraqueza. Não. Você tem que levar a lei de Gerson, a lei da vantagem. Quem não levar vantagem nesse mundo morre de fome e as pessoas passam por cima e as pessoas esquecem de buscar essa intimidade com Deus que nos ensina a caminhar na contramão de tudo isso. Veja a primeira parte do verso. Ora, quem é que há de vos maltratar se fordes zelosos do que é bom? E essa expressão zelosos vem do Zelote, que era um partido político que defendia a luta armada contra Roma, o domínio dos romanos sobre os judeus, e esse grupo político, ele pregava a luta armada contra o domínio dos romanos. E aí Pedro disse: olha, sejam zelosos do bem, sejam defensores do bem, busque a todo custo esse bem, faça, independente dos demais fazerem, não espere que os outros possam copiar, faça você. Uma orientação estranha a uma comunidade que iria enfrentar as mais diversas condições. Povo que saiu fugido de Jerusalém, os dispersos, a grande dispersão, estavam pregando o evangelho, e por onde eles eram perseguidos, eram ameaçados, eram mortos por causa do evangelho. E é exatamente esse tempo que a gente vive aqui, esse tempo que nós vivemos aqui, e que muitas vezes nós somos ETs, sim, extraterrestres, pelas nossas atitudes, por aquilo que defendemos como sendo algo concreto, algo coerente, algo bíblico, valores inquestionáveis, inegociáveis. Muitas vezes nós somos tomados como ETs. Você vive em que mundo? Não é possível que, pleno século XXI, você ainda defenda isso? Você ainda defenda isso? A prática do bem pode provocar dois sentimentos. O primeiro deles, o tédio, por necessitar agir sempre corretamente. Percebe? É aquele funcionário que precisa chegar na hora, que precisa ser honesto, que precisa lidar com seus colegas de maneira igualitária, que precisa ser uma pessoa íntegra. E muitas vezes isso é algo danoso ou entedioso para alguém, porque tem que estar sempre se punindo, se corrigindo, precisa estar sempre se alertando para que aqueles valores não sejam esquecidos na sua vida. E aquela atitude, muitas vezes, ao invés de produzir algo benéfico, produz algo doloroso, difícil de conviver, porque eu estou fazendo de maneira obrigatória. Eu faço na frente do meu patrão quando ele está presente, mas depois que ele vai embora, eu ajo totalmente diferente. E a atitude do bem na vida daquela pessoa é algo entediante, algo que eu não tenho prazer em fazer. Fazer bem, não. Foi bem comigo, eu faço bem. Se não foi bem comigo, eu vou agir de maneira contrária a tudo isso que eu entendo como sendo verdade, como sendo necessário. Mas encontro um outro sentimento, que é o sentimento de contentamento, em poder proporcionar a alguém o bem-estar. É alguém que saiu da sua presença, e você disse: Deus te abençoe. E aquela pessoa se surpreende com a sua atitude, com o seu comportamento. É alguém que precisa de um sorriso, é alguém que está adentrando as nossas portas. E nós temos a cordialidade, a maneira tão própria de receber essas pessoas. Gente que está chegando aqui fragilizada, ferida, doente. Situações em casa que estão vivendo e encontram em nosso ambiente um ambiente fraterno, de acolhimento, onde pode sentir o desejo de voltar outro dia. Hoje pela manhã estava atendendo uma senhora e ela disse: pastor, o que me cativou nessa igreja foi a maneira como fui recebida. As pessoas até pareciam que me conheciam há muito tempo. Eu digo: glória a Deus por isso. Poderíamos estar ouvindo um testemunho contrário a isso. Não volto mais. Igreja não parece com igreja não ali. Mas encontramos alguém desejoso de voltar. Alguém que encontrou no nosso meio uma irmandade, uma fraternidade, um compromisso com o outro. E exatamente assim, por mais que o mundo identifique isso como algo menor,
Mas é exatamente esse valor que precisa existir aqui entre nós, fruto dessa busca em colocar as nossas vidas cada vez mais parecidas com a de Jesus. Pedro estava alertando os cristãos que eles poderiam enfrentar oposições, ainda que praticando bem. Percebe? Pedro não escreveu isso ontem, não. Escreveu há 2000 anos atrás. E 2000 anos atrás já existia esse conflito de alguém que queria fazer o certo e alguém dizia assim, não, desse jeito não. Vamos dar um jeitinho aqui, vamos fazer desse jeito. Quanto desafio para nós, igreja de Jesus Cristo, a viver valores inquestionáveis, inegociáveis, que cada vez mais nos tornem parecidos com Jesus na busca da santificação. É interessante como Jesus deixa para nós esse legado, e ele diz isso aos seus discípulos, lá no capítulo 15 de João, dessa maneira como o mundo vai entender ou não entender os valores que semeamos, os valores que professamos e muitas vezes, os valores que vivemos. Lá no capítulo 15, no verso 18, Jesus diz assim, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Já conheceu gente que diz assim, eu odeio crente. Nunca entrou numa igreja, mas não consegue lidar, porque é alguém que vive a cada dia buscando agradar a Deus, e muitas vezes se incomoda, as pessoas que vivem uma vida desregrada. A Bíblia diz que a luz incomoda as trevas, isso é bíblico, e é exatamente assim que temos que viver, buscando a cada dia agradar a Deus, nas nossas relações, nos nossos relacionamentos. Vai voltando os nossos olhos lá para os versículos 13 e 14, na parte A. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. E agora, permanecendo só com a segunda parte. Veja como é destacado ali, ó. Sofrer por causa da justiça, e mesmo assim ser feliz, abençoado, bem-aventurado, ainda que sofrendo o escárnio, a perseguição, a incompreensão, mas poder estar cumprindo a missão que Deus lhe confiou. É um profissional que muito mais do que tratar de uma doença, de uma necessidade física, é alguém que tem uma palavra de esperança, é alguém que tem uma palavra de conforto, é alguém que tem uma palavra de salvação, é alguém que faz com que aquele dia daquela pessoa seja diferente. Que atender, todos atendem. Ministrar, prescrever um remédio, todos eles prescrevem. Mas a diferença em nós é que além do remédio que cura a sua necessidade física, nós podemos oferecer o remédio que cura a sua necessidade espiritual. É tão lindo quando Pedro diz assim, por sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Uma atitude estranha em resposta à justiça praticada, fruto do bem que se buscava. Ao invés de colher o bem, se colhe a perseguição, o escárnio, a perseguição, a injustiça, a ingratidão, tudo aquilo que o mundo identifica como sendo valor. Nós caminhamos em direção contrária, identificamos que o valor está naquele que busca agradar a Deus e viver em intimidade com Ele. Os cristãos estavam cientes de dois tipos de sofrimento. Quando Pedro fala sobre sofrimento, o primeiro devido à sua humanidade, com a perda e confisco de seus bens, além da fragilidade e limitação do corpo mortal. Aqueles irmãos estavam perseguidos, estavam sendo ameaçados, estavam sofrendo as prisões, os açoites, além de perder seus bens materiais, ainda eram oprimidos e muitos deles mortos. É exatamente isso. Pedro disse, olha, vocês vão enfrentar dificuldades. Vocês, nós, por professarmos o nome do Evangelho, também seremos perseguidos, seremos incompreendidos. Mas encontra um outro tipo de sofrimento, devido à sua espiritualidade, por sua relação com Cristo, sempre sofrendo a antipatia diante de muitas perseguições, por escolher o caminho mais custoso. Jesus já dizia que o caminho largo conduz à perdição, mas o caminho estreito nos conduz à vida eterna. Fazer o que todo mundo faz é fácil. Viver esse mundo da mesmice,
da normalidade, do comum, é muito fácil. Nós somos convidados a sermos sal e luz no meio da escuridão e de um mundo insípido. A santificação nos convida exatamente a entender a nossa necessidade, a nossa utilidade, o nosso papel diante de uma sociedade. E exatamente para esse mundo que o Senhor lhe colocou. E eu estava pensando, alguns dias atrás, quanta coisa aconteceu nesses últimos 5, 6 anos, pandemia. Você foi escolhido para lidar com tudo isso. Você sobreviveu. Você sobreviveu. Não sei quantas vezes você... Eu atendi uma outra pessoa, uma enfermeira, ela disse, pastor, eu tive Covid 4 vezes. Quantas vezes você teve Covid? Pastor, eu nunca tive Covid, graças a Deus. Mas você sobreviveu. Nós sobrevivemos. Nós percorremos todo aquele período de dificuldade, de ameaça. E nós sobrevivemos. Gente que não conseguiu chegar até aqui, porque ficou pelo caminho. Gente que teve a sua vida ceifada. A cada dia que passa, nós temos que ter essa oportunidade, essa condição, essa disposição de viver esse evangelho. A cada vez mais nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Encontrei um comentarista bíblico, o Fawcett, e ele diz assim, nem mesmo o sofrimento pode tirar-vos a bênção, antes promove-a. O sofrimento, ao invés de nos privar da bênção, ele nos empurra para a bênção de Deus. Ao invés de nos privar daquilo que Deus tem para nós, é a oportunidade de sermos provados e aprovados diante da dificuldade. Lembro de um missionário cubano que esteve aqui entre nós há algum tempo, missões mundiais, ele falando do desafio de Cuba, um tempo difícil, uma alta porcentagem de cubanos analfabetos, e através dessa experiência eles puderam ter a oportunidade de falar, ou de ensinar eles, alfabetizar os cubanos através da leitura da Bíblia. E ele disse algo que para mim foi muito estranho, e que todos aqueles que aqui estavam também acharam estranho. Ele dizia, olha, nós oramos para que a perseguição em Cuba não acabe. E a gente estranhou, não acabe, não acabe. Porque só através da perseguição é que Deus consegue identificar os verdadeiros cristãos. Só em meio à dificuldade, aos sofrimentos, é que passamos na prova. Somos aprovados em meio a dificuldades que têm surgido à nossa volta. Mas enquanto a segunda lição, o processo de intimidade com Cristo é proporcionalmente direto à insatisfação do mundo. Quanto maior o relacionamento com Ele, maior a perseguição. E o texto do capítulo 14, versículo 14, a parte B, e o versículo 15 diz assim, não vos amedronteis, não, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. E aí lemos o verso 15 no início. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a esperança que há em vós. Cuidado com a perseguição, com a dificuldade, com a incompreensão, com o escárnio, que muitas vezes você tem enfrentado, que eu tenho enfrentado, que isso não possa causar em nós desânimo, muito pelo contrário, seja o nosso combustível para continuar servindo como testemunha viva daquilo que Deus quer e deseja usar as nossas vidas. E é interessante que esse advérbio antes, o envolvimento do cristão em meio às perseguições, não é resultado das circunstâncias, mas apesar delas. Paulo disse, olha, em vez de você ficar chorando, se lamuriando por tudo que está acontecendo, comece a glorificar a Deus, porque você foi escolhido para lidar com tudo isso, para que através da sua vida, o nome do Evangelho seja glorificado. Dessa distinção de que todo mundo é igual, nós possamos sobressair e o nome de Cristo possa ser glorificado em nossas vidas. Só desse jeito é que o nome do Evangelho vai ser glorificado em meio às perseguições, ao escárnio, às prisões, aos açoites. Pedro, com muito cuidado, preparava aqueles irmãos, para que eles não retrocedessem, pelo contrário, eles permanecessem firmes, para que pudessem perseverar no Evangelho e na pregação do Evangelho do nosso Deus. A injustiça e o sofrimento não devem produzir em nós insatisfação e murmuração,
mas uma preciosa oportunidade de testemunho. E exatamente assim, quantas vezes, em meio à dor, como Leonor e sua família, perdas, é exatamente nesse momento que o mundo percebe a diferença, como diz o profeta, entre os que servem a Deus e os que não servem. O mundo consegue identificar em nós valores que na normalidade não se encontram, mas nas adversidades eles conseguem distinguir a maneira como um cristão, como um homem, como uma mulher temente a Deus reage, e como aquele dentro da normalidade reage. Por isso o Senhor está desafiando a cada um de nós, irmãos, a nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Lá em Atos, no capítulo 5, no verso 41 e 42, veja que coisa linda. Esse mesmo Pedro, que está exortando a igreja, agora transformado no mar da Galileia, no confronto com Jesus. Atos capítulo 5, verso 41 e 42, Pedro e João foram presos, porque estavam professando a Jesus, Jesus ressuscitado. Depois de curar um aleijado na porta do templo, eles foram convocados para estarem ali diante do sinédrio. E os versos 41 e 42 do capítulo 5 diz assim: e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Eles não estavam tristes, eles estavam felizes, porque foram achados dignos de sofrer afronta, o açoite por amor do Evangelho, e permaneceram firmes, conscientes da missão que o Senhor lhes confiou. E a partir dessa experiência, desse testemunho, dessa situação de Pedro e João, a igreja crescia, fruto do testemunho dessas pessoas, desses homens. A igreja se fortalecia, a igreja cada dia era motivada a continuar buscando agradar a Deus, em função do exemplo de Pedro e de João. A busca pela santificação a Cristo, aquilo que somos convidados, tem duas condições. A gente olha para trás e olha para frente. A santificação nos convida a olharmos para trás. Primeiro, tem a sua causa. É o antídoto para suportar com firmeza as perseguições. Só na intimidade com Deus, na relação de intimidade com Jesus Cristo, é que seremos fortes para vencer as dificuldades, as adversidades que vão bater à nossa porta, as dificuldades que vão surgir a cada dia. Essa intimidade com Cristo vai nos fazer cada vez mais vitoriosos em meio à dificuldade. Mas também tem o seu efeito, olhando para frente, produz como resultado a esperança. Acho que você está bem adiantada, vai, só um pouquinho, vai. Isso, exatamente aí, ok, obrigado. Então, isso produz em nós a intimidade e a santificação com Cristo, faz nos olhar com esperança para o futuro. Olha, tudo que eu estou passando aqui é muito pouco diante daquilo que Deus tem reservado para aqueles que viverem em intimidade com Ele e que forem aprovados diante das dificuldades. O verso 15, ele também traz a expressão, estando sempre preparados para responder. Essa palavra responder é a palavra apologética, que é a defesa da fé. É alguém que, através de um discurso de confirmação bíblica, de vida, de exemplo, defende a sua fé, a sua confiança em Deus. A condição que o cristão tem em prover a defesa da verdade, proclamada pelo cristianismo. Olha, eu declaro isso porque eu vivo, porque eu tenho buscado experimentar isso na intimidade com Deus. E esse é o maior sermão que podemos pregar. O sermão do testemunho, do referencial. É numa repartição ser distinguido. Não ser distinguido para ser notado, mas ser distinguido para que o nome do Evangelho seja glorificado através das nossas vidas. E no final do verso 15, vos pedir a razão da esperança que há em nós, que há em vós. Como é que você consegue viver feliz em meio a tanta dificuldade? Uma empresa atrasada, os salários atrasados, e aquele cristão só está glorificando a Deus, e os demais colegas não entendem. É porque a minha esperança não está nos recursos financeiros, a minha esperança está em Deus. Exatamente assim, que eles vão perguntar, o que é que você tem diferente que eu não tenho? Porque você consegue ser feliz em toda situação, e é a oportunidade que nós temos para testemunhar da nossa fé, da nossa confiança em Deus. Afinal de contas, o cristão tem seus pés firmados na terra, mas tem os seus olhos fixos no céu. Aqui não é a última parada é para sempre na presença do nosso Deus.
E é tão bom quando eu posso encontrar Paulo escrevendo à igreja em Roma, no capítulo 8, nos versos 24 e 25, e ele escreve: porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que vemos, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E é exatamente esse o desejo de Deus para nós, como igreja de Jesus Cristo, viver essa santificação, e a Bíblia diz, sem a qual ninguém verá a Deus. É exatamente esse tempo que o Senhor está desafiando a cada um de nós, a buscarmos, nos tornarmos parecidos com Jesus. É fácil? Não, não é fácil. E não olhe para mim, não. O escritor aos Hebreus diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, que seja muito mais do que um desejo, seja um compromisso meu, seja um compromisso nosso, seja um compromisso seu, de cada vez mais viver de maneira que agrade a Deus, e que essa santificação seja algo constante em nossas vidas, e que Deus nos abençoe no transcorrer dessa missão, e que sejamos fortalecidos a cada dia, e que possamos agradar o coração do nosso Deus. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, pela rica oportunidade de estarmos na Tua casa. Obrigado pelos cânticos de louvor, pelas leituras bíblicas. Obrigado porque a Tua palavra foi lida e ela é viva e verdadeira, é mais penetrante que espada de dois gumes. Ó Pai, ela foi proferida, ela foi explanada, e o nosso desejo e oração é que ela possa criar vida, desenvolver dentro do nosso ser. Que a santificação seja cada dia mais buscado em nossas vidas, cada dia mais nos empenhemos em buscá-la, e cada vez mais nos tornemos parecidos com Jesus. Visita, Senhor, a nossa igreja, visita os desafios que temos como igreja missionária, de estarmos ampliando os nossos horizontes, as nossas tendas, os nossos limites, e cada vez mais possamos ver o Teu nome sendo conhecido, pregado, nos mais lugares, Senhor, de distantes lugares, fruto do nosso compromisso para com o sustento da Tua obra, Senhor. Agora te pedimos pelo nosso Brasil, pelo domingo que se aproxima, Senhor, um domingo de eleições, que nós sejamos sábios, Senhor, na escolha daqueles que serão os nossos representantes, nas câmaras municipais, nas prefeituras, que sejamos dirigidos a fazer somente a Tua vontade, e aqueles, Senhor, servos do Senhor, que forem eleitos pela Tua vontade, possam exercer o papel de sal e luz, no meio da política, no meio das câmaras, no meio das prefeituras, e que através de suas vidas o Teu nome seja glorificado, e que eles possam testemunhar da fidelidade, do compromisso assumido contigo, Senhor. Guarda as nossas vidas nesses dias, dás o Teu cuidado, o Teu amparo, a Tua direção. É em nome de Jesus, Teu Filho, que nós oramos e já Te agradecemos. Amém, amém.